Graça e paz, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estar com você mais uma vez. Eu sou o pastor Lucas Ferreira, da Primeira Igreja Batista em Batatais. Nós estamos na nossa lição 3 sobre as boas novas de Deus para a sua vida. Só lembrando, se você precisar do nosso material, desse material que a gente está utilizando, você pode solicitar por e-mail ou pelo telefone que aparece aí embaixo no seu vídeo. Nós já vimos nas lições anteriores sobre o problema do homem e a solução para o problema do homem. E hoje a gente vai ver qual é a resposta que este homem precisa dar a Deus para a solução do seu problema. Sim, você precisa dar uma resposta. Não é algo automático, não é algo natural, não é algo que o amor de Deus já vai fazer por você, não é algo que obras que você possa fazer já lhe darão automaticamente. Há um grande engano, meu querido amigo, minha querida amiga, de que simplesmente de você fazer benesses, de você praticar o bem, de você andar corretamente, já seja o suficiente para você ter a obtenção do seu perdão, dos seus pecados, ter acesso aos céus. E eu lamento te dizer que não é suficiente. Lamento dizer que esse não é o caminho que você precisa tomar. Por isso, se você já está comigo desde a lição 1 e 2, vamos para a terceira. Acompanhe comigo, não palavras do pastor Lucas, mas a palavra do nosso Deus. João capítulo 18, verso 38 vai dizer assim: o que é a verdade? Perguntou Pilatos. Aqui é o famoso episódio em que Jesus está sendo julgado, será crucificado, e ele pergunta, ele inicia o diálogo com Pilatos. Pilatos questiona o que é a verdade. Pilatos tem essa grande dúvida, o que é a verdade? O que seria a verdade? Nosso estudo faz essa provocação. Qual é a pergunta que as pessoas sábias devem fazer? O que é a verdade? Talvez você está me assistindo. O que é a verdade? Será que a verdade é aquilo que a minha religião tem dito? Quem disse que é a verdade? Hoje vivemos um tempo difícil de muitos fake news, muitas mentiras em todos os aspectos, todos os campos, desde a política, os famosos, e até a nossa vida pessoal, inventam mentiras, fazem memes, enfim. Como que você acredita? Em quem você acredita? Assim é sobre a fé. Assim é sobre o que vai acontecer nos finais dos tempos, o pós-morte, sobre os seus pecados, sobre a sua salvação, sobre quem tem direito de ir ao céu. Cada religião às vezes fala uma coisa, algumas impõem um jugo muito difícil de se cumprir. Algumas acreditam que só em outras vidas você vai ser purificado. E se você crê que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, você precisa dar atenção e ouvidos a ela, porque ela é a verdade. Então, em cima dessa pergunta de Pilatos, nós vamos caminhar com o nosso estudo de hoje. Jesus disse em sua oração a Deus: a tua mensagem, a tua palavra é a verdade. João 17:17 é a famosa oração sacerdotal de Jesus. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem, a tua palavra é a verdade. Se você tem uma Bíblia na sua casa, se você tem uma Bíblia nas suas mãos, ela é a verdade. Se você consegue lê-la pelo seu celular, ela é a verdade. E nós precisamos nos atentar à mensagem que este sagrado livro, que é a santa palavra de Deus, tem a nos dizer. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, verso 6. Ele é a verdade. Se você busca uma verdade para a sua vida, sobre tudo que você precisa saber, a Bíblia ela é fantástica porque ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E muitas coisas que foram escritas há milênios se aplicam de forma perfeita, de forma veraz a nós hoje. Por isso, você precisa compreender que Jesus Cristo não foi apenas um bom homem. Ele era homem, ele era Deus. Jesus Cristo veio como Salvador e ele era a verdade. Pilatos estava com a verdade na sua frente. Assim como talvez você, durante toda a sua vida, teve a oportunidade de caminhar com a verdade na sua frente. Ouviu falar, mas nunca deu tanta atenção. Para um pouquinho, começa a refletir nos ensinos do Senhor Deus, na mensagem que Jesus tem para nos trazer, essas boas novas. Quais são as boas notícias que o Senhor nos traz, que o Pai nos oferece? E você está tendo a oportunidade de conhecer ao longo desses estudos que estamos oferecendo aqui para vocês.
Na questão 4 da nossa revista, temos: Jesus disse: quem está ao lado da verdade ouve a minha voz. Olha o que o texto diz, que o apóstolo João registra em João, capítulo 18, verso 37. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei? Repetiu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. Apenas não se esqueça, você que está acompanhando desde a primeira lição, e isso vai ser a tônica nas outras lições também, ouvir aqui nas palavras de Jesus não está relacionado tão somente a você ter a sua audição em perfeito estado de funcionamento. Não está nessa questão de funcionalidade, mas sim de acatar, de obedecer e de cumprir. Ouvir a voz de Jesus é ouvir o que ele nos ensina. Por exemplo, discípulos de Jesus ouvem a sua voz e ele nos manda amarmos nossos inimigos. É uma coisa fácil? Não, não é fácil. Talvez se eu desse uma faca na sua mão ou na minha, a gente resolver com as nossas próprias mãos. Mas não é assim que a Bíblia diz. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, diz o apóstolo Paulo. Quando você ouve a voz de Jesus, você pratica essas coisas, você perdoa, você não pensa mais em você, você está preocupado com o seu próximo, você tem prazer em estar em comunhão com Deus. O próprio Jesus disse em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Hoje nós temos Netflix, séries, nós temos futebol, nós temos o lazer. Não quer dizer que você não tenha direito ao lazer. Nós precisamos sim de descansar. O próprio Deus instituiu o sábado, né, o sétimo dia, para o descanso. Mas o sábado, ou o Shabá, era algo para que você descansasse o corpo pensando e concentrado em Deus. E hoje no Novo Testamento não temos só um dia de descanso. Todos os nossos dias nós precisamos pensar em Deus. Eu sou pai de uma menininha, uma linda menininha de 6 anos, e confesso a você que eu penso nela 24 horas por dia. Penso nela em todo momento, penso nas coisas que ela faz, nas coisas que ela falou, nas coisas que ela me aborreceu, nas coisas que ela me alegra. Estou na rua, já penso em comprar alguma coisa para ela, ou de necessidade, ou de agrado, estou pensando nela. Esse é o meu compromisso, minha opinião, com a minha esposa, da mesma forma, e com Deus. Por que a gente tem que pensar em Deus só em um ato religioso? Não, nós somos desafiados a pensar nele 24 horas por dia, até porque no Novo Testamento, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. É por isso que o ouvir a voz de Jesus é fundamental. O ouvir os seus ensinamentos e praticar é fundamental. João 12:48. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, as minhas palavras, já tem quem vai julgá-lo. Olha que coisa séria, olha que coisa grave. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Se uma pessoa, diz a questão 5, rejeita a Cristo como Salvador e Senhor e rejeitar as palavras de Cristo hoje, o que farão essas mesmas palavras de Cristo no dia do seu julgamento? É o que o texto diz. As palavras que Jesus está dizendo a você hoje, meu caro ouvinte, minha querida internauta, meu querido telespectador, essas palavras vão julgar você no último dia. Porque você de fato está rejeitando Jesus, está rejeitando a obra de salvação. São elas não são o Senhor Jesus, não são os anjos, são as próprias palavras. É por isso que hoje você está tendo a oportunidade de conhecer essas palavras e tomar uma decisão importante na sua vida. João 8:24, por isso eu mesmo disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato morrerão sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Quem é Jesus? Ele é o quê? Eu sou o que sou. Eu sou quem sou. Você que está me assistindo, para um pouquinho e pensa, quem é Jesus? Um profeta, o Filho de Deus, o Filho de Deus que veio para morrer e nos salvar, o Salvador. Se você sabe de tudo isso, mas não creu, não crer para obedecer, para seguir, você tem um problema sério. E eu volto a enfatizar, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de você abandonar as suas tradições religiosas. Eu estou falando de você crer em Jesus Cristo e ao crer, passar a ser seu discípulo
e ao passar a ser seu discípulo, poder ouvir a sua voz, saber o que ele está dizendo e seguir os seus passos. O salário, o resultado do pecado daqueles que não creem, é a morte. E nós já explicamos na lição anterior que tipo de morte é essa, é a separação total de Deus. Eu não sei se hoje você se preocupa, né? Eu falava com uma pessoa que está sofrendo de câncer, e essa pessoa me disse que ele queria morrer em pé. Está fazendo o tratamento, está vencendo o tratamento, mas a gente sabe que pessoas com tratamento de câncer sofrem emocionalmente, porque o câncer é uma doença maldita, muito agressiva. Nós cremos por fé que o Senhor pode curar, que a medicação pode fazer efeito, como inúmeros resultados, né, inúmeros casos que nós já vimos de pessoas curadas com câncer. Mas eu ouvi dele e ele disse assim: eu só peço a Deus uma coisa, eu não queria sofrer, eu não queria sentir dor. Interessante, né, o pedido dele, que eu acho que é um pedido justo. Eu particularmente tenho um receio muito grande, de repente, no fim da vida ou em qualquer momento da vida, de sofrer, por exemplo, um AVC, ficar preso numa cama, dar trabalho para minha esposa, é algo que eu não gostaria de viver. Não teria problema, né, de sofrer um acidente de carro e morrer, porque eu sei da minha salvação, eu sei para onde eu vou. Eu não queria eu passar por isso, mas se o Senhor disser assim: Lucas, você vai ter que passar, vamos passar, porque Ele vai dar forças. Eu espero poder testemunhar, mesmo nessa situação. Mas e o pós-morte? Por que as pessoas não se preocupam? Por que as pessoas não se preocupam se serão lançadas no inferno, onde haverá sofrimento? Porque é ali que é a segunda morte. Você já viu na lição anterior sobre o texto do Apocalipse que fala sobre isso? Um fogo que queima e não se apaga, um sofrimento constante, uma dor constante. Isso não é carochinha, querido, isso não é história de Hollywood, isso é verdade. Alguns acreditam na mentira de que o inferno é aqui. Não, o inferno não é aqui. Se você acha que isso que nós estamos vivendo é o inferno, você não tem noção do que a palavra de Deus diz, do que é de fato o inferno. Por isso que você precisa tomar essa decisão agora, em vida. Ninguém pode tomar por você, é só você e tão somente você. Ela é pessoal, ela é intransferível. João 8,32 vai nos dizer: e conhecerão a verdade os libertará. É muito importante conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Liberta dos pecados, liberta do jugo da escravidão. E sim, a humanidade está cativa ao pecado. Liberta a sua mente. Eu não estou falando aqui de um mar de rosa, eu não estou falando de seus cheques devolvidos serem pagos. Olha, existe muita mentira por aí fora, de um falso evangelho. Eu estou dizendo para você do jugo da escravidão do pecado que condena você ao inferno, que conduz a sua vida hoje em práticas que muitas vezes nem você consegue se olhar no espelho. Práticas da mentira, da desonestidade, práticas egocêntricas, pessoas que pensam só em si, não pensam no próximo, às vezes até no raio familiar, maridos que não conseguem pensar nas suas próprias esposas, ou mulheres, esposas que não pensam nos maridos, nos filhos. Queridos, a humanidade está perdida e é escrava do pecado, e só a verdade que é Jesus pode libertar. São os inúmeros testemunhos de pessoas que, ao conhecerem Jesus, tiveram as suas vidas transformadas, da água para o vinho, famílias restauradas, casamentos à beira do divórcio restaurados. Sim, também existem casos de pessoas que hoje se dizem cristãs, mas que a vida delas é um inferno, a vida delas é totalmente o contrário. E eu posso dizer uma coisa: não se paute pela vida dessas pessoas. Essas pessoas estão enganadas, essas pessoas estão seguindo a religião. A Bíblia fala, e Jesus diz, que nos sinais dos tempos vão se arrancar o joio do trigo. Hoje não é possível arrancar o joio do trigo, porque você vai arrancar o trigo junto, mas nos finais dos tempos, no dia do juízo, nós saberemos quem é joio e quem é trigo. Então não se preocupe, porque essas pessoas serão joio e vão ser identificadas como joio. O joio a gente joga no fogo, o joio a gente destrói. Por isso, talvez você que está me assistindo agora tenha se perguntado: o que falta para a sua vida? Falta você ser livre, e falta você bater na porta correta. E essa porta é somente Jesus. Ele é o caminho para a libertação da sua vida. João 8,36: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. A verdadeira liberdade vem somente através do Filho, que é Jesus. Só Jesus Cristo pode te transformar. Não são simpatias, não são práticas religiosas, não são rituais que muitas vezes foram feitos pelos homens e até mesmo pelas forças das trevas. A Bíblia fala, meu irmão, minha irmã, que Satanás se disfarça como anjo de luz. Lá no Éden, toda essa bagunça que vivemos hoje começou lá no Éden com o pecado original, ele enganando Eva, que por sua vez enganou Adão.
E desde então o papel dele é enganar a humanidade. E muitos acham que estão no caminho de Deus e não estão. Muitos olham e pensam que é a luz e não é a luz. E você precisa se atentar a isso. Se você está num caminho que Jesus não é o único caminho, tem sempre Jesus e mais alguma coisa, não é o verdadeiro caminho. Tem Jesus e mais alguém falando, não é o verdadeiro caminho. Tem Jesus e mais uma prática, não é o verdadeiro caminho. É só Jesus, é por Jesus e para Ele. É isso que você tem que ter em mente. Jesus é o principal que tem que ser na nossa vida. João 5, 24. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Veja, você que afirma que não é possível ter a vida eterna. Eu já conversei com pessoas que diziam que não sabiam se tinham a vida eterna. Esse é um dos textos fundamentais das Escrituras. Marque aí na sua Bíblia. São palavras do próprio Jesus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Ele é o Messias, você precisa crer nas suas palavras. Ele não é filho de homem para mentir. Ele diz que quem crê, quem ouve primeiro as minhas palavras e crê naquele que me enviou, quem enviou Jesus? O Pai. Tem a vida eterna. Não é algo que você vai conquistar com boas obras, é imediatamente. Se você que está me assistindo aqui agora, neste momento, está angustiado com a sua alma, e você disser assim no coração, Senhor Jesus, e você confessar com a sua boca, eu reconheço que o Senhor é Filho de Deus, é Salvador, e eu quero neste momento entregar minha vida ao Senhor. Eu quero confessar que o Senhor Jesus é Filho de Deus. Quero fazê-lo do meu Salvador, quero que o Senhor reine na minha vida. Se você fez essa oração comigo agora, eu te afirmo com a autoridade da palavra de Deus, você já tem a vida eterna. Você já está selado com o Espírito Santo de Deus. Não é algo que virá no futuro, não é algo que virá com as suas boas obras, você tem a vida eterna. Como aquele ladrão na cruz, eu sempre vou usar estes exemplos incansavelmente. Aquele ladrão creu e naquele momento, de forma imediata, ele teve a vida eterna. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas para isso, o que você precisa fazer? Ouvir as minhas palavras. É tão simples, meus irmãos. É tão simples. Você não precisa pagar preço, carregar peso, dar dinheiro, você não precisa fazer nada. Nós fazemos isso, contribuímos com dízimos e ofertas, né? Porque é um gesto de adoração. Fazemos isso para que as igrejas possam continuar funcionando, para que possam comprar mantimentos para os que necessitam. Nessa época aqui de pandemia, isolamento, a nossa igreja tem ajudado pessoas da nossa comunidade com cestas básicas. O mercado não ofereceu dar para nós estamos pagando e pagando caro por elas. Precisa de dinheiro, né? Então, nós ofertamos para isso, mas também ofertamos para dizer assim, o dinheiro não é meu Senhor. Eu não preciso dele, ele precisa de mim. Porque eu tenho quem me sustenta, que é Deus. Então eu entrego, eu contribuo, eu ajudo missões, eu ajudo nas obras da igreja. Você está entendendo? Mas não para ter minha salvação. Nada que você possa fazer, você obtém sua salvação. Você precisa simplesmente ouvir. Ouvir, obedecer, crer. Você tem a vida eterna. Você sai do estado de morte eterna para a vida eterna, que é ao lado de Jesus no céu. E eu digo que quem morre hoje já está na eternidade. E a pergunta é, como ou sem Jesus? A pergunta é, no céu ou no inferno? Porque não há mais nada que possa ser feito. Não dá para voltar essa pessoa para ela poder se decidir. A Bíblia tem inúmeros exemplos disso. Em outras oportunidades podemos compartilhar isso com você. Paulo disse, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Se você tem uma Bíblia aí, abre lá, confere se é isso mesmo que eu estou dizendo aqui. Ninguém conseguirá por seu próprio esforço chegar até Deus através de outro mediador, a não ser por Jesus Cristo verdadeiro. Ninguém pode. Ninguém consegue. Não adianta, queridos, você eleger qualquer outra pessoa, por melhor que ela tenha sido, por mais caridosa que essa pessoa tenha sido. Não há outro mediador, é só Jesus. E o problema está quando passamos a dar ouvidos mais a doutrinas e ensinos de outras pessoas, de outras figuras proeminentes de uma religião, do que ao próprio Senhor Jesus. Deixar Jesus de lado, deixar Jesus de escanteio. Não. É engano. É engano. E talvez pode ser o seu caso, talvez você possa estar enganado hoje. Por isso, ouça apenas a voz de Jesus através da palavra do Senhor. Portanto, concluímos que a salvação não é
por batismo, boas obras, ordenança da ceia do Senhor, ser membro de uma igreja, mas é um dom de Deus. Eu já falei isso antes nas aulas anteriores. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, de 8 a 9. Paulo explicou quando disse: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pensa comigo, raciocina um pouquinho. Nós vamos fazer esse exercício. Então você chega no céu e acha que vai ter direito à melhor mansão, porque em terra, durante seus 20, 30 anos de vida cristã, você fez uma doação expressiva aos pobres, você ajudou muitas pessoas, você evangelizou muitas pessoas. Talvez no seu, no seu conta salvos, eu estou inventando agora, tenha lá que você levou a Cristo 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e isso lhe dá o direito a garantir o ingresso às melhores partes do céu. Ah, meus irmãos, não, queridos, não é por aí. Porque se dependêssemos tão somente de nós, irmãos, tudo que vem de nós é imperfeito, é impuro, é só por Jesus. É só por Jesus. Você faz por gratidão, você evangeliza outras pessoas, porque veja, quando nós sabemos de uma boa notícia, nós temos que compartilhar. Quando você sabe que uma empresa está contratando, você vai lá e avisa as pessoas que estão desempregadas, você quer compartilhar. Quando você sabe que algo de bom está acontecendo, você compartilha, você divide isso. É da nossa índole, da nossa natureza. Quando você descobre que você é pecador e que você está perdido, e você descobre a salvação e que você não precisa fazer nada por ela, você quer compartilhar. Por isso nós pregamos. Quando você reconhece que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você quer adorá-lo, você quer estar junto com os seus irmãos para cultuá-lo. São atos contínuos em consequência do que Jesus fez por nós. Você não faz para obter algo. É um grande engano. Cuidado, é de graça. Cuidado se não colocando um preço na sua salvação. Eu fico imaginando, eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, mas nós estamos gravando, eu estou gravando ele nesse tempo de pandemia, né? O mundo está contaminado por esse Covid-19. Nós estamos aqui no primeiro semestre de 2020. Eu fico imaginando, vamos fazer um exercício muito simples, né? Se de repente você tem um filho único e descobrem que no seu filho há o antídoto para poder curar a humanidade inteira, e você resolve entregar o seu filho para poder salvar a humanidade. E aí de repente as pessoas chegam para você, né, e falam o seguinte: olha, eu mereço esse antídoto, então eu vou te dar 5 milhões de reais. Olha, eu mereço esse antídoto porque eu dei 10 milhões de reais, ou de dólares, ou de euros. Aí eu te pergunto, quanto vale a vida do seu filho? Você entregaria seu filho para morrer por 10 milhões de reais? 20, 100? Eu já fiz essa perguntinha para várias pessoas, e principalmente aquelas que têm um filho só. E todas elas, mas na verdade até com 2, com 3, ninguém me conseguiu colocar um preço num filho e disse que jamais, por preço algum, daria seu filho, ou venderia seu filho, ou talvez questionasse essas pessoas: escuta, eu entreguei meu filho, você quer pôr um preço nele? A vida do meu filho não tem preço. Se você acha que ir para o céu e ter sua salvação é valorizar isso, ou valorar isso pelas suas obras, você está colocando um preço no que Jesus fez por nós. A vida de um inocente não tem preço. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não podemos pôr um preço. Aquele ladrão na cruz não teve tempo de fazer nada, o preço foi 0. E ainda assim ele conseguiu a salvação. Por quê? Porque foi de graça. Foi dom de Deus na vida dele. A vida eterna é um dom de Deus, ou é algo que se ganha por meio de boas obras? É um dom de Deus. Você não pode, por boas obras, ganhar a salvação. Paulo disse em Tito, capítulo 3, 4 e 5, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não foi porque a gente praticou atos de justiça, queridos. Não, nada disso. O homem é incapaz de fazer atos de justiça a ponto de conseguir a sua salvação. Uma pessoa não faz boas obras para ser salvo, mas depois de ser salvo, nascer de novo, as boas obras serão um resultado natural. As boas obras são fruto da nova vida em Cristo.
Assim como Jesus ajudou os pobres, alimentou os famintos, curou os enfermos, libertou os que estavam possuídos por espíritos malignos, Jesus fez boas obras como fruto do seu amor, e nós praticamos as boas obras, não para ser salvo, mas como consequência de Cristo em nós, do Espírito Santo em nós. Jesus disse que qualquer pessoa que é suficientemente boa receberá a vida eterna. Correto? Não. Pé. Resposta errada. João 6,47, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crer tem a vida eterna. O requisito para você ter a vida eterna não é você ser bom ou suficientemente bom, mas é você crer. Muitas vezes eu anunciei essa palavra de salvação a pessoas e elas achavam que pelo seu passado elas precisariam ainda ter um tempo para poder fazer boas coisas, para poder receber sua salvação. Grande mentira. A salvação está disponível agora. E aí eu pergunto para você, há alguém suficientemente bom para merecer a vida eterna? Você acha no fundo do seu coração que existe alguém que seja bom o suficiente para merecer a vida eterna? Não há, né? Ninguém na face da terra. Ninguém, nem mulher, nem homem, nem criança, suficientemente bom para isso. Caminhando para o final da nossa lição de hoje, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O presente de Deus, o dom que é colocado aqui em grego, significa presente. O presente que Deus nos dá e sem esperar nada em troca é de graça, é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Comece a se perguntar, a se preocupar. Você que é pai, você que é mãe, tem filhos, e os seus filhos? E se você precisar enterrar seu filho hoje, você tem certeza que o verá no pós-morte. E seus netos? Comece a avaliar o que a sua religião anda dizendo à luz do que a palavra de Deus está dizendo. Olha, eu não estou dizendo aqui doutrinas da Igreja Batista, eu estou dizendo da Bíblia Sagrada. Abre a Bíblia e leia aí, consulte no seu telefone. Eu acho que esse pastor adulterou aí. Então, por favor, faça a prova dos 9. Pega a sua Bíblia e vai lendo, vai marcando aí, para você conferir se sou eu ou se é a palavra de Deus. O dom de Deus da vida eterna é através de Jesus Cristo. O que uma pessoa deve fazer para receber esse dom de Deus? Simples, né? Apenas crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se você recebe a Jesus como seu Salvador e Senhor, Ele perdoará seus pecados e lhe dará a vida eterna. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Romanos 10, verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É simples. Basta você dizer, basta você invocar, basta você confessar: Senhor Jesus, eu reconheço que é Salvador, que é Senhor. Eu reconheço que sou pecador e que sozinho não posso me salvar. Eu preciso de Ti. Eu recebo o Senhor na minha vida. Eu recebo o Seu sacrifício na cruz da minha vida. Lava-me com o Teu sangue, Senhor. Faça essa oração. Se você fizer essa oração, você está salvo. Você tem meu telefone lá no começo do vídeo. Pastor, eu fiz essa oração, eu quero ajuda. O que eu faço agora? Eu vou te ajudar. Eu posso te aconselhar. Se você não mora aqui na nossa cidade, eu posso te direcionar na sua cidade para uma igreja, achar um pastor que vai te conduzir para essa vida agora com Jesus. Mas não deixe para amanhã, ou amanhã pode ser muito tarde. O que significa invocar o nome do Senhor? Invocar o seu nome quer dizer orar. Foi o que eu acabei de dizer. Quando oramos, estamos falando diretamente com Deus. Ele ouve e responde às nossas orações. De coração, faça uma oração simples, crendo que Jesus perdoará seus pecados e lhe dará vida nova agora. Ore mais ou menos assim: Jesus, sou um pecador, preciso de ajuda. Creio que Tu morresses, que ressuscitasses da morte, que vives hoje. Creio que Tu, e somente Tu, és o único que podes perdoar meus pecados. Creio que Tu podes me dar uma vida nova. Por favor, entre na minha vida como meu Salvador e Senhor pessoal. Eu entrego toda a minha vida, confiando em Ti como meu Salvador. Aceito o dom da vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Agora você está pronto para receber a Jesus como seu Salvador. Se você está, faça uma oração como essa, mas não faça como um mantra, não faça como palavras mágicas, não faça como um ritual que você fala, esperando acontecer alguma coisa. Faça do fundo do seu coração, entendendo que você precisa, a partir desta oração, mudar a sua vida e clamando e crendo que só Jesus pode mudar a sua vida.
Eu vou orar por você neste momento. Senhor Jesus, eu peço por este querido irmão e irmã, meu amigo e minha amiga que assistiu essa lição e que está com o seu coração queimando por entregar a sua vida a Jesus. Faça, Espírito Santo, e ajude-o a ter esse momento de entrega, ajudando a sua mente e o seu coração, e que ele possa continuar a buscar ao Senhor, porque é a melhor decisão que alguém pode fazer em sua vida. Eu o abençoo, eu a abençoo em nome de Jesus. Amém. Continue com a gente, temos ainda mais 4 lições. Se você fez ou não esta oração, se você está na dúvida, continue. Tem mais informações aí para você, tá bom? A gente se vê na próxima lição. Deus te abençoe, em nome de Jesus.